Cumprimento os irmãos com a paz, amém? Boa noite a todos. Quem está feliz, dá glória a Deus. Aleluia. Você que pode, se coloca de pé. Em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Estamos em campanha, amém? Alguém sabe me dizer em que campanha estamos? Profetizando? Profetizando? Amém, Jesus. Ou melhor dizendo, o poder da palavra. Né, irmão? Aleluia. Ezequiel 37. Ezequiel 37. Você que foi encontrando, vai exaltando o nome do Senhor Jesus. Tá tudo bem, querido? Quem está passando por problema aí, dá um glória a Deus. Quem está passando por luta, passando pelo vale. Todo mundo, né, irmão? Todos nós passamos pelo vale. Vira para o irmão que está do seu lado e fala para ele assim: só que no meio desse vale, só que no meio desse problema, no meio dessa crise, dessa enfermidade, dessa dor, Deus fala com fé para ele. Deus é contigo. Amém. Você pode aplaudir e glorificar o nome do Senhor Jesus, querido? Aplaude e glorifica o nome de Jesus. Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor e adoração. Amém? Ezequiel 37. Quem encontrou, da glória a Deus. Então vamos à palavra do Senhor. Amém? Veio sobre mim a mão do Senhor e me levou pelo Espírito do Senhor a um vale cheio de ossos e me fez andar ao redor deles. Eis que eram muito numerosos sobre a face do vale e estavam sequíssimos. Ele me disse: filho do homem, poderão viver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Porei nervos sobre vós, farei surgir carne sobre vós, estenderei peles sobre vós. Porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como me foi ordenado, e eis que se fez ruído. Enquanto eu profetizava, um barulho, cheio de ossos batendo um contra o outro, e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. E olhei e vi que os nervos os cobriam. A carne surgiu, a pele se estendeu sobre eles, mas não havia neles espírito. Ele me disse: profetiza ao Espírito. Então profetiza, ó filho do homem, e dize ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, ó Espírito, vem dos quatro ventos e assopra sobre esses mortos, para que vivam. E profetizei como ele ordenou. Então o Espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé um exército,
extremamente grande. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. E eis que dizem: nossos ossos se secaram, pereceu toda a nossa esperança, fomos totalmente exterminados. Portanto, profetize e diz: assim diz o Senhor: eis que abrirei as vossas sepulturas, vos farei sair delas, ó meu povo, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando vos abrir a sepultura, e vos farei sair dela, o meu povo. Porei o meu espírito em vós, e vivereis, e vos estabelecereis na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse, isto fiz, diz o Senhor. Amém, querido? Põe a mão sobre o teu coração, vamos orar ao Senhor. Deus amado e Pai querido, Deus, essa é a tua palavra, está aqui a tua igreja, Senhor. Papai amado, fala, Senhor Deus, abertamente, no ouvido de cada um, Senhor Deus, sobre o coração de cada um nessa noite, Senhor. Papai amado e Pai querido, não nos deixe, Senhor, sair daqui da maneira que entramos, Pai, mas sim renovados, restaurados, Pai amado, cheio da tua presença, do teu Espírito, Senhor. Em nome de Jesus, Papai amado e Pai querido, começa a tocar, Senhor Deus, sobre a tua igreja. Pai amado, toca sobre os ouvidos, Pai amado, sobre o coração, Pai. Pai amado, para que tua palavra venha fazer morada, que tua palavra possa edificar, Senhor, a tua igreja. Em nome de Jesus, Pai. Papai amado e Pai querido, que não seja eu, Senhor, mas que venha ser o Senhor falando com a tua igreja. Pai amado, que eu seja instrumento usado nesse momento, Pai, nas tuas mãos, Senhor. Canal de bênção, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. Papai amado e Pai querido, me usa, Senhor Deus, da maneira que te agrada, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Papai amado e Pai querido. Então, Deus, eu te peço, para a honra e glória do teu nome, Senhor. Amém e amém, Jesus. Poderia desassentar, querido, em nome de Jesus. Aleluia. Acredito que todos passam por algum problema, passam por alguma luta, por algum tipo de crise. Quando a gente menos espera, às vezes o problema bate na nossa porta. Quando a gente menos espera, a luta, a crise, a enfermidade, a má notícia chega na nossa porta. Só que, como é que você reage a isso? Como é que você reage a um problema que você não esperava? Como que você reage quando a luta chega sem avisar? Quando o problema chega na tua casa, na tua família sem avisar? Como você se reage? Está aqui um profeta, né? Profeta Ezequiel. A Bíblia vai falar que Ezequiel, ele era sacerdote. Ele estava estudando, ele estava se preparando para um chamado sacerdotal. E o profeta Ezequiel, ele foi levado à Babilônia junto com o povo de Israel, pelos seus muitos pecados, pelas suas iniquidades, e Ezequiel estava ali no meio. Ezequiel era de idade aí de 26 anos, e para cumprir um chamado sacerdotal tinha que se completar 30 anos. Só que antes de Ezequiel completar 30 anos, Deus chama Ezequiel para exercer um chamado profético no meio daquele povo, para profetizar dentro do cativeiro. Ezequiel, ele foi chamado para profetizar dentro do cativeiro, porque Israel, ele foi levado, a casa de Israel foi levado a cativeiro para a Babilônia. E Ezequiel estava ali,
naquele meio. Ezequiel estava ali. E Deus chama Ezequiel para profetizar ali no meio. O chamado de Ezequiel não era um chamado fácil, porque ele tinha que repreender o povo. Ezequiel, ele tinha que repreender o povo por seus muitos pecados, iniquidade, estava aquela bagunça, e Deus dando visão a Ezequiel e Ezequiel profetizando. Deus dando visão e Ezequiel profetizando. Arrependimento e também restauração àquele povo. Só que chega um dia que Deus vai fazer algo diferente com Ezequiel. Se a gente pegar o capítulo 33, 34, 35, a palavra de Deus vai dizer assim: Ezequiel dizendo: veio a mim a palavra do Senhor. Capítulo 33. Capítulo 34, Ezequiel vai dizer: veio a mim a palavra do Senhor. Capítulo 35, Ezequiel vai dizer: veio a mim a palavra do Senhor. Só que chega no capítulo 37, Ezequiel vai dizer: veio sobre mim a mão do Senhor. Estão entendendo, querido? Veio sobre mim a mão do Senhor e me levou a um lugar que eu não queria estar. Não é assim? Às vezes, Deus vai te tirar de um lugar de conforto e vai te colocar a um lugar de desconforto, para te chacoalhar ali. Às vezes, a gente vai ter que lidar com a mão do Senhor sobre a nossa vida. A gente lida muito com a palavra. A gente vê pregadores pregando: vai acontecer, vai fazer, Deus vai fazer, Deus vai realizar. Só que quando experimentamos a mão do Senhor, como é que a gente se reage? E quando Deus nos coloca numa prova? E quando Deus nos coloca num vale? Como é que a gente reage? Quando a gente está no monte, está tudo bem. Quando a gente recebe bênção, está tudo bem, tudo beleza. Quando está tudo tranquilo, está tudo bem. Mas e quando o problema bate na tua porta? Como é que a gente reage? Às vezes, quando está tudo bem, o povo fica estacionado. A fé do povo fica estacionada. Às vezes, quando vai tudo muito tranquilo, tudo muito belezinha, a fé não é exercida. Fica estacionado, fica parado. A Bíblia vai dizer que Deus pega Ezequiel e leva para um lugar. E quantos de nós, quantas vezes já não aconteceu isso com a gente? Não sei com você, mas comigo. Quantas vezes Deus não tirou eu de um lugar e pôs em outro lugar? Assim, ó, sem saber o que fazer. Às vezes Deus coloca você no vale para ver a tua ação. Entenda isso. Às vezes Deus te coloca no vale para ver a tua ação. Como é que você se reage? Às vezes quando vem problema, a gente reclama. Às vezes quando vem problema, a gente murmura, porque Deus está acontecendo, e a gente não reage como Deus quer que a gente reage. Quando Deus nos coloca no vale, a gente muda. Começa a reclamar, começa a murmurar. Porque Deus está acontecendo isso comigo. Parece que só acontece comigo. Não é assim? É Deus te provando. É Deus provando a tua fé. Então, veio sobre mim a mão do Senhor e me levou ao Espírito a um vale cheio de ossos. Entenda isso. E me fez andar ao redor do vale.
e me fez andar em volta do vale. Quando Deus te coloca no vale, querido, não é para você ficar parado. Entenda isso. Quando Deus te coloca no vale, não é para você ficar parado, estacionado. Porque quando Deus nos coloca no vale, a gente fica parado, sem oração, sem adoração, sem vir para a igreja, sem ler a palavra. A gente nunca vai sair do vale. A gente vai ficar ali. Só que a Bíblia vai dizer que Ezequiel é levado a um vale e Deus o fez andar. Ou seja, quando a gente tem que estar no vale, quando a gente está no vale, a gente tem que se movimentar, querido. A gente tem que se exercitar. No vale a gente não pode ficar paradinho, acomodado, vendo a coisa acontecer, vendo tudo acabar. A gente tem que se movimentar. A nossa fé tem que ser exercida. Entenda isso. A nossa fé tem que ser exercida no meio do vale. É no meio do vale que a gente tem que crer. No meio do vale que a gente tem que orar. É no meio do vale que a gente tem que buscar a Deus. No meio do vale que a gente tem que vir para a igreja. Tá tempestade que for, pode estar tempestade que for, cair no telhado, cair na casa, você tem que estar aqui adorando, querido. Tem que estar aqui buscando. No meio do vale não é para você ficar parado, estacionado. Para você se exercitar. Para você buscar a Deus. Essa é a reação que Deus quer de cada um de nós. Que a gente se reaja adorando. Que a gente se reaja acreditando que Deus pode mudar a situação. Que Deus pode transformar essa situação. Isso aqui é tenebroso. Isso aqui é terrível para Ezequiel. Deus leva ele a um cemitério. Deus leva ele a um vale cheio de ossos secos. Imagina Ezequiel ali naquele meio daqueles ossos, cheirando mal, sequíssimo, vendo caveira, vendo osso de pessoa ali. Imagina você no lugar. Aquilo causou um baque em Ezequiel. Aquilo causou um baque tão grande em Ezequiel, que Deus pergunta para Ezequiel: poderão viver esses ossos? Um profeta, querido, com a espiritualidade em dia, professor, sacerdote, crendo na palavra do Senhor. Aquilo foi tão baque que Ezequiel não soube responder ao Senhor. Ezequiel não fala, pode sim, Senhor. Ezequiel não fala isso. Só que também Ezequiel não fala assim, não tem jeito não. Ezequiel dá uma resposta inteligente. A gente tem que ser inteligente. Tu sabes, Senhor. Eu não tenho certeza. Tu sabes, Senhor. E quantas das vezes é assim quando Deus nos coloca dentro do vale? A gente desacredita que Deus pode reverter a situação. A gente não tem fé o suficiente para que Deus pode mudar a situação. Ezequiel estava num cenário de morte ali. E às vezes a gente entra num cenário de morte e a gente desacredita que Deus é o Deus da vida, o Deus todo-poderoso que pode reverter a situação, querido, que você está vivendo. Reaja. Reaja. Começa a crer, começa a acreditar que Deus pode mudar, que Deus pode transformar. Você vai ver, querido, se Deus vai ou não vai agir na tua vida. A palavra dele diz em Isaías 43: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Simples. É só acreditar, querido, que Deus pode mudar. Quando ele diz, agindo eu, quem impedirá? Pode se levantar o vale que for.
Pode se levantar a tempestade que for, o problema que for, Ele vai agir de qualquer jeito. Ele vai operar de qualquer jeito. Ele vai mudar de qualquer jeito, querido. Ele vai transformar de qualquer jeito a situação. Ninguém pode impedir o agir do Senhor. Amém, querido? Só que diferente de mim, diferente de você, Ezequiel era um profeta inteligente. Deus pergunta para ele: poderão viver esses ossos? Respondi: Senhor, Deus, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos. Então profetizei. Versículo 7. Então profetizei como me foi ordenado. Olha a resposta de Ezequiel: Senhor, tu sabes. Mas quando Deus dá uma ordem para Ezequiel, profetiza Ezequiel. Você não vai ver Ezequiel falando: Senhor, não tem como, não dá, eu não tenho fé para isso. Você não vai ver Ezequiel dizendo: já não tem mais jeito, está tudo morto, Senhor. A minha casa já não vai não vai, não, Senhor. Você não vai ver Ezequiel duvidando de sua fé. Ezequiel simplesmente, quando ele vê o Senhor dizendo, ouve o Senhor dizendo, profetiza contra esses ossos, Ezequiel sai profetizando, querido. Imagina a loucura. Ezequiel sai profetizando no meio daquele vale. Ouve, ossos secos. Imagina você de frente com a caveira e dizendo: vai ter que ouvir a palavra do Senhor. Você tem que olhar para o teu problema e falar para ele: você vai ter que ouvir a palavra do Senhor. Você vai sair daqui da minha casa. Você vai mudar. Você vai ter que olhar para a situação ao teu redor e vai dizer para ela assim: situação, tu vai ter que mudar. Tem que ser profeta, querido. Tem que profetizar. Ezequiel, ele estava num vale, mas ele estava num ambiente profético. É o que está acontecendo hoje. Você pode até estar no vale, no problema, mas você está no ambiente profético. Profetize, querido. Você tem que entrar aqui como profeta. Profetiza da tua casa. Ezequiel, ele não duvida. Ezequiel, ele não reclama. Simplesmente ele sai profetizando sobre aquele vale, sobre aqueles ossos secos. E quando ele tem a visão daqueles ossos se ajuntando, querido, eu acredito no coração de Ezequiel. Esse é o Deus da vida. Deus que pode mudar a situação. Deus transformador. Não há situação que Deus não pode resolver. Amém? Você está diante de um Deus grande, querido. Amém? Você está diante de um Deus grande. Amém? Você está dentro de um ambiente profético. Você tem que crer. Isso aqui é para quem crê, para quem acredita. Para quem tem fé. Que Deus pode reverter a situação. Que Deus pode mudar a situação, querido. Ezequiel, ele profetiza naqueles ossos. E Deus começa a agir. Deus começa a operar. Olha o que faz. Olha o que tem. O tamanho que tem. O poder da palavra. Olha o tamanho do poder que tem uma palavra saída da boca de Deus. Amém? Alguém aqui lembra do servo do centurião? Amém? Isso aqui é Novo Testamento. Servo do centurião, Novo Testamento. O centurião vai chegar e vai dizer: Senhor,
Não sou digno de que entre debaixo do meu telhado. Mas lança somente uma palavra, que ele sarará. É o poder da palavra, querido. É Pedro vindo da pesca, do seu trabalho. E Jesus mandando, vai-te ao mar alto e lançai as vossas redes. Pedro dizendo, Senhor, nós pescamos a noite inteirinha aqui. Nós trabalhamos a noite inteirinha aqui nesse rio, nesse bar. Mas Pedro é inteligente. Você é inteligente. Mas sobre a tua palavra, eu lançarei a rede. E colheram uma grande quantidade de peixe, querido. Imagina a alegria daqueles discípulos. A alegria de Pedro quando ele vê a rede cheia. Ter que chamar os seus companheiros para ajudar. É sobre a palavra de Deus. É sobre o que Deus fala. E sobre naquilo que eu creio. Antes de eu profetizar, primeiro Deus me dá a profecia. Deus vai dizer a Ezequiel, profetize. Então profetizei como me foi ordenado. Lança a vossa rede. Sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Senhor, manda uma palavra. Que ele sarará. E o servo foi sarado, curado. É sobre a palavra dele. É sobre crer. É sobre acreditar. Em Atos 26, se eu não me engano. 16, 26, por ali. A palavra dele vai dizer, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e tua casa. Está em você crer, está em você acreditar. Salmo 37, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. E o mais ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Só que é difícil. Aí você pega e fala assim, irmão, você não sabe do meu problema, você não sabe da minha luta, você não chora os meus choros, você não vê minhas lágrimas correndo, você não sabe o tamanho do meu problema. Querido, aí não é comigo. É entre você, teu problema e Deus. É você, o teu problema e Deus, querido. Não se coloca o problema como maior do que Deus. Se coloca Deus como maior do que o seu problema. Se coloca Deus como maior que a situação que você está vivendo. Às vezes a gente tem que aproveitar as oportunidades. É você dizer para o teu problema, o meu Deus é maior. Isso é oportunidade, de você mostrar para você mesmo, para você mostrar para os que estão ao seu redor, que você serve a um Deus grande. Você dizer para o teu problema que o teu Deus é maior. Você dizer para a tua situação que teu Deus é maior. Isso é a oportunidade que Deus te dá para você mostrar aos que estão ao teu redor que Deus é com você. Que Deus é contigo. Está Davi no meio do vale. Está ali Davi em volta do vale. Aquele gigante lá no meio. Gritando. Afrontando o povo de Israel. Ou seja, um problema grande para o povo. Só que Davi não vê o problema, o gigante como problema. Davi vê o gigante como oportunidade. Davi vê o gigante como oportunidade. Opa, pera lá. Vou mostrar para esse gigante o tamanho do meu Deus.
Ou seja, às vezes Deus te dá a oportunidade para você mostrar para os que estão ao teu redor que Deus é com você, que Deus é contigo. Amém, querido? Davi, ele desce naquele vale, mata aquele gigante e mostra a todos que Deus era com ele, que não há Deus maior do que o nosso Senhor Jesus Cristo. Não há Deus maior do que o Deus Todo-Poderoso, o Deus da palavra, querido. Então entenda isso. Enfrenta o teu vale como oportunidade. Profetiza no meio do vale. Você está no meio do ambiente profético, não é à toa. Deus não tirou você da tua casa à toa. Você não veio aqui à toa. Você não veio aqui em vão. Deus te trouxe aqui para te entregar algo. Amém? Deus te trouxe aqui para te entregar algo. Amém, querido? Vira para o irmão que está do seu lado e fala para ele: você não vai sair daqui da maneira que você entrou. Fala para ele: você não vai sair daqui da maneira que você entrou. Você vai sair daqui com teu milagre na mão. Você vai sair daqui com a tua bênção, com a tua cura, restauração na mão. Mas fala para ele assim: basta você profetizar sobre esse vale, sobre esse problema, sobre essa dor, sobre essa situação, querido, que Deus ele vai realizar milagre sobre a tua vida. Se coloca de pé, querido. Aleluias. Entenda isso, querido. E ele me disse: profetiza ao Espírito. Profetiza, ó Filho do homem, diz ao Espírito: assim diz o Senhor Deus. Vem dos quatro cantos, ventos, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Então profetizei como me ordenou. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército extremamente grande. É Deus restaurando. Amém? Isso aqui é misericórdia, é Deus restaurando. É Deus trazendo vida, é Deus mudando a situação daquele povo. Então me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Está vendo isso que está acontecendo? São o meu povo. E eles disseram: os nossos ossos secaram. E pereceu toda a nossa esperança. Fomos totalmente exterminados. Olha o que acontece. Olha o que acontece quando aqueles mortos tornam a vida. Estamos desse jeito aqui porque pereceu a nossa esperança. A gente já não tinha mais fé. A gente já não buscava a Deus mais. Pereceu a nossa esperança. Isso aqui é um alerta, querido. O profeta Ezequiel, ele era um atalaia para alertar o povo. Amém? E esse povo dá um alerta para o povo de Deus. A gente só estava seco daquele jeito, caveira. A gente só estava no cemitério daquele jeito porque a nossa esperança tinha acabado. A gente não buscava a Deus, a gente não tinha mais fé. A nossa esperança vem do Senhor, querido. Amém? A tua esperança tem que estar no Senhor. A tua fé tem que sempre estar no Senhor. A tua confiança sempre tem que estar no Senhor. Não deixe a esperança perecer. Não pare de acreditar. Deus ele pode mudar.
Deus, Ele pode transformar vidas. Vem aqui para frente, querido. Em nome de Jesus.